Depois de curiosidade de dia do livro, então recebe-lhe ela que é professora, escritora. Acho que tudo alguém já ouve falar ou conhece algum dos seus trabalhos. Managuta, ou então professora Augusta Évora Teixeira. Agora se ele era, está brincava com ele, está falando assim, quem quis Augusta ali? Mas é a Managuta. Bom dia e bem-vinda ao Show da Manhã. Bom dia. Feliz dia. Obrigada pelo convite, obrigada pelo convite, obrigada. Sempre. Agora, a professora, prefere professora, Managuta? Tudo nosso. Tudo Hoje nosso. tem livro, não é livro, minha Managuta. Dia de professora, minha professora Augusta, mas tudo... Esta foi uma professora Managuta às vezes também. É? Então é professora Managuta. E mais que professora que inicia a nossa conversa, mas não uma professora tem algo para falar para quem está na casa, Toiane? Sim, queria reforçar para colegas, como hoje, para uma questão de aglomeração que está restringido, que tem que as grandes comemorações de dia de professor, mas não pode celebrar com o nosso juramento. Tudo alguém que faz professor de carreira tem um juramento, uma oratura com a sua profissão. Se não começa com o juramento mesmo, que cada pano está junto, está celebra. junto, não está xinte menos dia. Então vamos lá. Então, levantar. Minhas colegas podem fazer junto comigo. Juro estudar e aprender sempre, partilhar o conhecimento adquirido em todo lado, para que o processo de aprendizagem seja sempre válido e enriquecedor. Assim eu juro, assim Deus me ajude. Amém. E um feliz dia para todo o professor que está lá na casa está acompanhando. E hoje nossa conversa é direcionada ao Dia Mundial do Livro, que foi ontem, 22 de abril. Professora, qual que é a importância do livro numa era em que quase tudo é digital? Sim, obrigada. Esse dia de hoje, na Cabo Verde, nós é feliz, para coincidentemente, Dia Mundial do Livro, é Dia de Direitos do Autor. Também. E também é Dia de Professor Cabo-Verdiano. É uma mensagem, claro, se calhar, mas não deve ler mais teu, não deve valorizar livro mais teu. Importância de livro também desde conhecimento, a partir de livro, grandes descobertas científicas e de outras áreas está ali plasmado como memória e como veículo de aprendizagem. E a partir de livro, também, na perspectiva de literatura, de perspectiva de arte, não também tem acesso à própria construção de um outro mundo que, através dele, alguém, sobretudo nessa contingência que não tem de pandemia, tanto o leitor que está sentindo só, mas também para um outro mundo, para o mundo que quer bem, mundo que quer conquista e tudo aspectos emotivo e afetivo que um livro tem, ao mesmo tempo que um escritor está descobrindo novos escritores, está virar o escritor também. Através, hora que momento é tenso, hora que momento é de insegurança, mas, sobretudo, na perspectiva de leitor, não tem uma forma de extravasa e de ter um mundo mais bonito. E ao longo de todo o processo de leitura. Explora nossa imaginação também. Exatamente, explora nossa imaginação, precisamente. E nesse momento é típico que nós está vivendo acredita, mas se alguém lá na casa aproveita para pôr a leitura, né? Para pôr a leitura em dia. Agora, professora Tati, mas nós é um povo, nosso povo cabo-verdiano é um povo que tá lê, que tá procura e que tá escreve também. Sim, não tá divide sim, que as perguntas na dois lados. Não tem alguém que começa para escrita, que escreve, que publica. Então tem produção literária que está sucundido. Infelizmente, por várias razões, para morrer, às vezes que tem uma crítica literária explícito para avaliar. Para alguém saber qualquer referência, para saber, bom, se calhar não está publica ou não. Tem
tem alguém que escreve, que publica, tem alguém que publica, que tem financiamento suficiente para publicar, e tem alguém que publica, mas que livro que circula. Então, que é uma dificuldade também que o próprio Estado pode ajudar a resolver através do Ministério da Cultura, com políticas, sobretudo, de divulgação e de uma promoção, no sentido geral. Às vezes, não está fazendo um esforço para publicar um livro, mas o livro fica dentro de Cabo Verde e também ter aquele livro, por exemplo, na Portugal ou no Brasil, lá principalmente fora. No Brasil, e que é livro que está chega lá, nos Estados Unidos ou outros países, onde, sobretudo onde que tem diáspora. Então, que ela tem. Mas tem alguém que está escrevendo teu. Sempre que tem crise, tem produção literária bastante mais forte, para é uma forma de alguém quebra também, vence também aquela crise. Claro. E leitura, não tem um preconceito, mas na Cabo Verde, que está ler o teu. E, sobretudo, mais jovens que está ler. A mim, na universidade, não sabe, mas tem alunos que chegam lá sem ler. Alguns livros, ou confundem os livros que é obrigatório, e cita o livro, e dá texto de outro livro, e fala outro autor. Então, pode ser que num percurso tenha algum grupo que realmente tem falta de leitura, mas é para de jovens que gostam de ler, ou é para crianças que gostam de ler. Para mulheres que têm acesso a livro, ou esse que tem livro apresentado de maneira adequada. Livro está apresentar o menino antes de ir para a escola, antes de aprender letra. O menino está hoje, show da manhã, com 2 anos, ele está falando, show da manhã. Para a ele está lendo tudo. Então, naquele momento, já está na altura de apresentar o livro. Então, nós não temos que fazer não querer melhora. Mas que não pode melhorar. Mas jovens estão assim. Me teve esse semestre que passa alunos de primeiro ano de gestão, da sua língua portuguesa, mas eles leem, eles entrevistam vários escritores contemporâneos, que os livros que lançaram na pandemia ali, e outros eles leem e eles entrevistam, até autores que estão fora de Cabo Verde. Agora, professores têm que saber que se apresenta no livro, mora Cabo de falar, no contexto em que o mundo digital é mais forte. Então, não vai para o mundo digital. Sim. Porque hoje em dia até não está livros que impressos, mas que estão online. Que é os e-books também, né? E tinha pessoas, por exemplo, que preferem audiolivros, né? Que põem no ouvido, bata ouve, e tem que os outros que têm necessidade de pega, de cheira. Livro tem isso, graças coisa. A Deus, como que ela está fazendo tudo diferença, para morrer tudo que não está tudo que tacto entra em causa, moda cheiro, tudo que, quanto mais órgãos de sentir tem com um objeto, mais relação de intimidade tem com ele, mais está marcando, mais está significa, e mais memória afetiva está cria no intelecto. E quem aqui está lê, normalmente, quanto mais cedo ele lê, tem uma palavra inteligência, mas tem uma forma de conceber o mundo e de captar informação mais potente do que quem que quer ler. Inteligência emocional também. Inteligência emocional, sobretudo se é livro de área literária, de área artística. Então, sempre que um livro artístico, chama assim, livro artístico que eu quiser. Então, literatura de uma forma geral, seja poema, seja tudo obra de ficção, mesmo que conto, ou romance, ou rapsódia, ou novela, Mora Chuva Brava, por exemplo, a hora que não sabe, me cantam no 9º ano, que era 5º ano, na altura anterior, Chuva Brava. Chuva Brava era um livro que potenciava tudo hora no sentido. Buta ouve aquela bananeira tapar, buta xinte cheiro de aquele melaço, buta hoje amanhã quinta diz, então para cada exato, para cada idade tem livro apropriado. Mora tem na mundo de comunicação social tem uma forma de catalogado cada conteúdo é para que idade. Nós que apresentamos alguns conteúdos antes de 10 horas de noite. Claro. Ou antes de 9 horas, antes de Pedro. Agora, mas que não tem incentiva, não é? Crianças e jovens para começarem a leitura antes, né, de ir para a escola, ou antes de ser obrigados pelos professores, mas têm que ler, mas incentivar a leitura como um hobby, uma coisa boa, né? E apresentar ele em momentos de lazer. Para incrível que te pareça, está errado o conceito de contação de história oral
que tem nada a ver com leitura, pelo contrário, tem tudo a ver. Apresentar-lhe um espaço de lazer, quem que está ensinando menino escova dente, por ensinar menino ler. E às vezes ensina menino ler, é caixinha para falar ABC, é ler qual. É ler qual, tem muita técnica, mas principalmente ler qual. Agora, se teve azar de não casa ninguém mais grande que ele que está ler. E teve outro azar de, na escola, professor que é muito ledor, professor que está lendo, e te apresenta menino livro de uma forma tão espetacular que tudo ninguém quer ler. Jovens mais grandes, por exemplo, universitários de primeiro ano, a esta trabalha com as intermedialidades que não está falando. Bom, ainda trabalha na formação própria de formação de professores de área de línguas e literaturas modernas, para formar professores, mas também sempre trabalha, desde quem sabe, na antigo ISE, no primeiro ano de universidade, que está para alunos de toda a área, inclusive de matemática. Mas que está convencendo a ler, por exemplo, matemática, você fala, inclusive, para morar áreas exatas é considerado no outro extremo, apesar de que é bem assim. Pois. Tem leitores de toda a área, de que os melhores escritores que não tem, Teixeira de Souza é médico. Então, apresenta os livros, cima qualquer outro valores que para tapar, você arranja estratégia pensional. Mãe arranja estratégia para contar minha história para comer senhora. Sim. Então, para comer outras coisas que você gosta. É a mesma maneira. E, sobretudo, exemplo. Para abrir livro para ler junto com ele. Para ler qual? Para ler, por exemplo, um exemplo. Não tem a mesma história. Tem uma fase que o menino está querendo a mesma história. Ou que ele lê a mesma história todo dia, para mais gosta. E era de propósito, alguns capítulos de história, ele está tomando o livro para ler e ele corrigiu. Então, que ela pode ser uma forma de criar um contato com a leitura, para além do exemplo. Pois. Bibliotecas devem trabalhar fim de semana, na medida do possível. Tem horários extra-laboral para quem aqui trabalha. Aquele incentivo de estar, mas na família é nos exemplo, é ciclos e rodas de leitura, é dramatização a partir de um texto que já leram para menino fazer teatro à vontade. Agora, como nunca sabe quanto tempo tem, que fala de dois... Não vai? Não, claro. Não tem livro e não tem revista de Soca Magazine. Sim, quem cria dava duas referências para o seguinte motivo. Bom, como não tem tido a oportunidade de falar de últimos livros que lançaram na quarentena, não chama livros de quarentena. E ficava para apresentar aquele, então aproveitava hoje que saiu na TCV, e então aproveitava para falar sobre um bocadinho sobre, portanto, que as duas publicações ali. Eu queria falar de Soca Magazine, que ele de ano passado, que foi o último lançamento. Foi o último número. Na sequência de uma homenagem também que faziam para Carlos Souza, Princesito e Cacá Barbosa, que os dois Carlos Barbosa e Carlos Souza. Então, só que fazia uma revista específica dedicada a Cacá Barbosa, homenagem, que foi já lançado também na quarentena, e que o último foi lançado agora em fevereiro na Tarrafal, que é sobre o Princesito. Mas, para além, que ele é uma referência importante para modo tudo que não conste sobre Princesito em relação a essa obra está em síntese, chamamos um núcleo, em célula ali. Depois se desenvolver em outros trabalhos. Certo. Então, tem um trabalho interessante. Portanto, para além de homenagem a ele próprio, a pessoa, a sua obra, já que foi homenageado na Assembleia Nacional. E também tem outras referências sobre o Princesito que pessoas que conhecem e se trabalham enquanto escritor, enquanto poeta, se me gosta de ser chamado, enquanto poeta, e aquele que está para papel que é intermedialidades, que ele é de que as pessoas que fazendo aquele trabalho de forma mais exímio. Portanto, o processo de palco, com de livro, com de palestra, com de treino. É pessoas diferentes. Está com jovens, é pessoas diferentes, mas ele consegue ligar. E jovens, por exemplo, quem que lê o processo de gosta esse semestre na universidade, sentiu a obrigação de fazer show. E depois eles vão para entrevistas. Só para morrer, ele parece que completa, companheiro. Então, naquela revista ali, tem uma introdução à vida e obra de Carlos Souza, para quem que crê que é uma grande referência nesse momento para a literatura cabo-verdiana, para você trabalhar a questão de finação literária, que catena nas outras literaturas. Então, que ele é nosso contributo para a historiografia literária de CPLP. A parte de finação, mas literário, que está junto clássico
tradicional, está fazendo literatura contemporânea muito interessante naquela perspectiva. Mas não tem outras pessoas, não tem a nossa saudosa Celina Pereira, que também está ali. Também. Então, E se quem calhar, é que sabe das revistas, do magazine, mas que está fazendo para adquirir vocês? Qual que é a estratégia que a Senstar usa também para a divulgação da própria revista? Soca Magazine portanto, é produzido para Soca. Sim. E Soca se série fica na platô, logo ao lado da igreja Mas de Nazaré. Mas está disponível só na Soca? Sim, e deve estar em alguns, que ele especificamente nunca sabe se chega de colocar, mas costuma estar em alguns outros instituições, café, outros que gostam que tem. Mas na Soca, com certeza está. Lá também tem uma mini biblioteca. E lá na Soca, a pessoa aproveita que o que vai lá, tem espaço de leitura. É série de Soca e é série de Academia Cabo Verde de Letras. Então, é o mesmo espaço que também produz uma revista específica de academia. Portanto, produção que não está feita, mas nunca tem crítica literária na Cabo Verde, nunca tem crítica de arte, não tem. Não tem naquelas revistas especializadas. Né? A Academia Cabo Verde de Letras está fazendo. Só que a Magazine está fazendo, para além de literatura, está fazendo tudo com as outras artes. Então, eu quero só aproveitar para mostrar 2 páginas. Portanto, para além de agora, a professora tem que pegar o microfone, senão nunca te ouve. Um pôr e pega. A página, depois não tá. Ok. Tem Professora, professora que mandata de hoje. Parte lá de depois se calhar sobre um trabalho interessante sobre Celina Pereira que depois nos pode hoje. E sobre aquele outro livro, senhora, que ela recebia? Então, fala rapidamente, então, para além de que pessoas depois podem consultar, não tem acesso. Soca também tem um site, www.soca.cv, está lá tudo que também está disponível, está disponível, que pessoas podem consultar toda a atividade. Então, fala sobre aquele livro ali também. Pronto, na quarentena, Mora já foi falar bastante exatamente, que ela que queria mostrar, obrigada, que é um trabalho muito bonito e só que tem uma questão de, às vezes, de uma sensibilidade, de coisas que estão acontecendo no momento apropriado. Hoje é um trabalho sobre Celina tão bonito e não acaba de perder, entre aspas, porque nunca está perdendo, sabendo, claro. Me deixa-se obra. Queria falar, portanto, ultimamente não fala de livros de quarentena, não fala de... foi apresentado, não é uma reportagem, uma matéria na televisão, sobre contos crepusculares de Vera Duarte, que tem uma perspectiva de denúncia, de literatura no lugar de denúncia, lugar de construção do Justiça Social. Não teve um trabalho também que foi lançado de Mauro Loff, O Rapto da Primeira-Dama, que também teve uma cobertura na televisão, que é uma perspectiva da mulher, portanto, onde que personagem, de que essas categorias de narrativa tem personagem está sobressai ainda mais do que ação, e personagem quase sempre é feminino. Não teve mais um trabalho interessante de perspectiva de investigação, onde que a literatura está dando espaço para a investigação, que é Sampa Badiu, de Jeff Lopes, e licenciando entre Montanhos, que é o trabalho de Dani Spínola. Portanto, que também está ali também conosco. Que também está ali, de Lírios da Cidade, que é uma obra muito bem conseguido, de ponto de vista mesmo de estética literária. Claro, Dani, ele é formado, formação de base, até se doutorado na área de literatura. Normalmente, pessoas que estão estudando literatura têm nível de doutorado, que conseguem escrever assim, com desenvoltura para uma técnica, está falando, não, você está avaliado, mas ele teve um livro exímio, onde que trabalha dentro de pós-modernidade, mas trabalha tudo com referências literárias e um trabalho estético de outro nível, chama-se de um nível, chama-se mais especial, né? Pois esse conhecimento que se arte junto, eu consigo fazer, também ele. Para além de outras coisas, ele também é um grande pintor. E fica ali sugestão para quem está lá na casa também procura livro de Dani Spínola e já eu também estaria também conversa com o Éder. E professora, tem algo mais para nós hoje?
além de falar sobre obras. Está preparada? Como o nosso tempo já está lá também. Basicamente, hoje eu prefiro falar, tinha uma coisa para falar sobre o meu trabalho, mas prefiro falar sobre os outros, um outro dia. Minha publicação mais próximo que está na agenda é sobre o trabalho de Germano Almeida, que foi realmente minha trabalho de mestrado, que antes de fazer o mestrado. Mas depois eu ganho prêmio Camões, não faz chance espera, para o negócio está com esse prêmio Camões, depois não também retoma. Tem um trabalho de uma contextualização geral de literatura cabo-verdiana, né, que começa a partir daquele que Brito Semedo faz, então faz um desenvolvimento partindo dele ainda maior, porque era uma tese de mestrado, então não faz tudo, depois não faz um segundo capítulo, segundo livro com Germano Almeida, e depois também continua com os continuadores. Os continuadores, onde que o Princesito é central, é precisamente aquele que não se está chamando de geração Pantera, que é que aceita a geração Pantera, e depois tem chamado os continuadores, porque trabalho com base nas ciências sociais, num doutoramento que fazem nas ciências sociais e literatura, então música e literatura. Então, não também pensa, lança aquele segundo volume, onde que entra que as gente que formam aí, mas que os continuadores, onde que o processo é a figura central. Que leitura também e conversa que não tem que tornar volta, Sim. tem ali na investigação, porque trabalho de investigação já é que a literatura, mas é precisamente o trabalho de investigação que está dando, para modo não tem falta de referências, referências acadêmicas, para não poder analisar que as obras. Certo. Mano. Então, seria aquela... Agora, para o nosso tempo, realmente, já okay. Agora, não gostava para Mana Guta, então, recitava aquele poema que Mana Guta trouxe? É possível? Antes de não ver? É possível. Então, basicamente, não está falando sem ser poema. Quero falar minhas professores, minhas alunos, se calhar palavra de coração. Meus alunos que, nesse momento, estão super emocionados, porque tem muitos alunos que já viram deputados. Uau! É orgulho. Para ele que esquecer a Câmara. Portanto, falo com meus colegas professores, com meus alunos, minhas professoras, mas não tem um caminho ainda para não percorrer. Mas, nesse momento, sobretudo, dedicas um bom dia para professores e alunos, para os 100 alunos que têm professores. E dedica a professores a um grande abraço e muita força. Chama a atenção de toda a autoridade, de novo governo, para questões de manual escolar. Para o terceiro ciclo já funciona há vários anos sem manual escolar. Para a questão de Ministério da Cultura, de divulgação e circulação de obra, e professores, mas nós não tem que estudar e aprender sempre, e tudo artistas que hoje em dia, como a Dani também fala, só dedicas um bom dia de direitos de autores, como não tem pouco tempo, que ela é quem acreditava e tinha felicidade, mas a mim ainda continua, única está como professora. Está bom melhor, de certeza. Está melhor, está deseja a alguém tinha felicidades. Claro que na pandemia, jornalistas também esteve como professores. Certamente. Trabalho de docência, ele explica, no momento que ninguém quer se entender. Então, docência é feita só para professor. Mas pronto, professor que é especialista. Hoje é nos dias. Em cada cita tem as professoras para morar bastante, para que ninguém te grava. Então, eu desejo feliz dia. Te agradece de fundo do coração ter CV pela oportunidade. E flapaz para pôr ministério desse sério, para morar esta série muito mais feliz. Para além de muito mais capaz de gerar informação. Se crê de matemática, quem que está? Bom dia, obrigada. Mana Guta. Até uma próxima oportunidade para a conversa. Obrigada.